personagem que eu acho que passa despercebido em Gilmore Girls é o Richard Gilmore. E eu digo despercebido porque, na mesma medida que ele é amado pelos fãs, ele não é exatamente analisado. Porque quando eu paro pra pensar sobre quem realmente é o Richard, eu não gosto dele. Olá, eu sou a Thaís, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao canal, e se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Esse vídeo não é patrocinado, então a sua inscrição, o seu like, o seu hype me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui. Então aproveita e compartilha esse vídeo com os seus amigos fãs de Gilmore Girls ou que você acha que deveriam assistir a série. Faz um tempo considerável que eu não falo sobre Gilmore Girls aqui nesse canal. Considerável pra mim, que sou obcecada pela série e definitivamente fiz a base desse canal ser análise de Gilmore Girls. Já tem aqui uma quantidade absurda de vídeos sobre essa série. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui nos cards pra você acompanhar a playlist deve ter mais 10 vídeos. E toda vez que eu penso que eu não tenho mais o que dizer sobre essa série, talvez por isso tenha passado muito tempo sem que eu falasse sobre ela, me veio uma ideia ou outra. Gilmore Girls é uma série sobre uma mãe e uma filha que são melhores amigas. Mas ela é também, no seu cerne, uma série sobre relacionamentos, sobre trauma geracional. E como o foco dela é falar sobre as relações mãe e filha, né? E como isso nos impacta, a gente acaba, talvez, muitas vezes, não prestando atenção nas relações paternas da série. Porém, elas também são importantes. A gente acaba não dissecando o caráter do Richard da mesma maneira que a gente faz com a Emily. O Richard tem essa imagem de avô amoroso. E uma frase comum que eu costumo escutar no fandom é que o Richard é um ótimo avô, ele é um péssimo marido. Quando, na verdade, ele nem é tão bom avô assim, mas vamos dissecar isso hoje. Reassistindo a série, eu percebo tantas falhas de caráter do Richard e falhas da maneira como ele aborda a relação dele com a filha e com a neta, que eu não consigo ter por ele o mesmo carinho que eu tenho pela personagem da Emily. Eu já fiz um vídeo analisando a personagem da Emily, é um dos vídeos que vão estar aqui na playlist se você quiser assistir. E eu acho que a grande diferença entre os dois aqui, apesar de eles terem quase que a mesma gama de defeitos, sabe? Eles são snobs e se sentem superiores, são arrogantes e tratam as pessoas, etc. E querem controlar os outros, etc. e tal. Mas a grande diferença quando a gente tá falando da relação deles com a Emily, com a Lorelai e a Rory, é que desde sempre a Emily quis uma relação com a Lorelai e a Rory. É claro que os métodos e a maneira como ela aborda isso e como ela visiona essa relação são muito conturbados. No entanto, ela sempre quis. Nunca faltou vontade, nunca faltou afeto da parte dela. Enquanto que o Richard, não. Ele é extremamente distante, sobretudo na primeira temporada, porque no começo da série, o Richard não tem nenhuma vontade de se conectar com a filha ou com a neta. É sempre a Emily que o pressiona a interagir com elas, principalmente com a Rory, porque ela acredita que com a Lorelai eles já perderam a chance, mas existe ali uma janela de oportunidade muito curta em eles terem um relacionamento falhado ainda. Inclusive, na primeira temporada, toda vez que o Richard age no seu pior, é a Emily que lhe suaviza a situação. Porque, como eu falei, apesar de todos os defeitos dela, existe nela uma verdadeira, genuína vontade de ser presente na vida da filha dela. No episódio piloto, durante o jantar, ele pergunta pra Lorelai como tá a vida do hotel que ela trabalha. Porque ele nem sabe exatamente o que é que a filha faz. E é a Emily quem explica que a Lorelai trabalha gerenciando uma pousada. E aí, ele drasticamente muda o assunto para o Christopher. Algo que ele sabe que vai incomodar a filha. E ele faz propositalmente para diminuir o fato dela ter conquistado o cargo de gerente na pousada. Para ele, aquilo. Enquanto que para Emily aquilo é uma menção honrosa, para ele é desimportante. Não somente isso, mas ele coloca o Christopher num pedestal e diz para Rory que ela herdou toda a inteligência dela do pai, ignorando completamente a própria filha. Filha essa que é quem cria essa menina sozinha, sem nenhuma ajuda do Christopher. Um outro ótimo exemplo é quando a Emily planeja a festa de 16 anos da Rory. Claro
absolutamente certo que a Emily exagera dessa situação, extrapola os limites e acaba humilhando a Robbie de determinada maneira. Ela estava totalmente fora da casinha naquele momento. No entanto, mais uma vez, a gente não pode dizer que ela pelo menos não se importava em celebrar o aniversário da Nanda. Ela se esforçou pra caramba, apesar do resultado ter sido completamente diferente do que o que de fato a Rory queria, apesar dela nunca ter perguntado a Rory o que ela queria. Ainda assim, dentro do padrão ali dela, ela estava demonstrando carinho pela Nanda. Ela passa a festa toda andando de um lado pro outro, se certificando de que tudo tá dando certo, de que os convidados estão sendo bem cuidados, enquanto o Richard passa a festa inteira discutindo o trabalho com os colegas dele. Ele muito mal dá atenção pra Rory, ele só fala com ela quando ele quer apresentá-la a certas pessoas. Eles finalmente desenvolvem uma conexão no episódio em que ele leva ela para jogar golfe no clube. Porém, apesar desse ter sido o resultado final, ele nem queria levar a Robbie para jogar golfe. Ele nem queria passar tempo com a neta. Na verdade, ele fica muito irritado quando a Emily sugere que ele faça isso. Não somente isso, mas quando a menina já está na porta, né, tocando campainha para entrar na casa, ele tá mais uma vez enfatizando a volta. Ele não queria fazer isso. E o quanto ele só iria levar ela para jogar golfe, ensinar o básico e não ia levar ela para almoçar. É tipo, passar um tempo com a neta e ensinar golfe pra neta é um fardo para ele. Mas aí você pode falar, tudo bem, mas no final desse episódio, eles acabam se conectando e a partir daí eles formam uma relação muito bonita de avô e neta. Sim, a gente poderia dizer isso, mas a gente também poderia afirmar que o amor dele pela Rory é condicional. Ele só começa a se interessar por ela quando ele vê o potencial que ela tinha de ingressar numa universidade da Ivy League, de provavelmente estudar na mesma universidade que ele estudou e dar continuidade ao nome da família. Antes de enxergá-la como uma menina inteligente que queria seguir a carreira acadêmica, ele não nutria nenhum tipo de afeto ou interesse nela. Tal como a Emily, ele tá mais preocupado com o status e a aparência. E quando ele percebeu o potencial que a Rory tinha, ele viu ali uma oportunidade dele recomeçar. A própria Lorelai diz, mas é uma nova Lorelai, é a Lorelai 2.0 e ela tem até mesmo o mesmo nome. Uma Lorelai queria ser bem-sucedida nos planos que ele tinha. Uma Lorelai que não ia decepcioná-lo. Uma Lorelai que não ia fazê-lo passar vergonha na frente dos amigos. E será que ele teria se tornado tão próximo da Rory se ela não tivesse os planos de estudar numa Ivy League? Se ela fosse uma adolescente com hobbies diferentes, mais parecida com a Lemp, por exemplo, que tivesse uma grande paixão por música e nem tanto uma pretensão de ingressar na faculdade, será que ele teria o mesmo amor por ela? Eu particularmente duvido muito. Um grande exemplo do elitismo do Richard é quando o Jim vai jantar com eles. Ele é completamente rude, mal educado, ele nem aperta a mão do Jim quando ele entra na casa. Ele só ignora a presença do menino como se ele fosse um objeto que não merecia a atenção dele. Mas, quando ele se depara com Tristan e com Logan, o comportamento dele é completamente diferente. Porque ele sabia que os dois vinham de famílias com não só muito dinheiro, mas status, famílias que eram ali da comunidade dele e com uma alta posição na sociedade. Então ele estava muito feliz de ver a neta socializando com essas pessoas. Ele não estava nem aí se eles eram boas pessoas ou boas influências para Rory. Ele só se importava que aquela interação dela com eles tinha uma boa aparência. O que aquilo representava ali do status quo do círculo social dele. Ele, um homem adulto, tratando o Jim, o adolescente, mal apenas porque ele não vinha de uma família com dinheiro ou posição social. E o discurso que ele faz pro Jim, quando o menino responde que não sabia o que ele queria fazer depois do ensino médio, fala muito sobre o elitismo dele também. Porque uma coisa que o Richard diz é que, desde os 10 anos de idade, ele sabia o que ele queria fazer na vida. Era colocar um terno caro e ir para trabalhar numa empresa multinacional importante. Só que, apesar de parecer que isso significa que, nossa, desde novo ele sempre teve um sonho, uma paixão, um rumo. Tudo tem isso que a história dele está contando. Ele não fala sobre paixão. Ele não fala sobre fascínio por alguma profissão. Ele não fala sobre daí um hobby que se tornou o ganha-pão dele. Ele só queria ser importante. Ele só queria ter o que
fazer isso que ele falou representava poder, status, o que me fez questionar se era realmente isso que ele queria aos 10 anos de idade ou se ele foi condicionado a pensar assim, tendo sido criado pelas pessoas que ele foi criado, porque eram pessoas que só tinham esse objetivo. Porque a gente entende bastante do comportamento do Richard quando a Trix aparece na série. Trix é a mãe dele, na verdade se chama Lorelai a primeira, mas Trix é o apelido que ele tem com ela, porque eu não sei. A própria Trix, mãe dele, trata a Emily, a sua nora, como se ela não valesse nada. Como se ela fosse a sua subordinada, só porque ela acredita que a Emily vinha de uma família que não estava ao nível de se tornar uma Gilmore. Apesar da gente saber que a Emily não tinha como vir de uma família pobre, e afinal ela estudou no Smith College e ela conta várias histórias que dão a entender que a família dela também tinha dinheiro, ela ainda é vista pela Trix como inferior. É tipo como os Schlottenberger veem a Rory como inferior, apesar dela ser Gilmore e os Gilmore terem bastante dinheiro também, a família do Logan se acha superior a dela. E o curioso é que é muito possível que o Richard se sinta da mesma maneira. E uma parte dele também acredite que a Emily era inferior até que ele a tornou para Gilmore. Porque em momento algum ele critica o comportamento da mãe dele ou defende a esposa. Ao contrário, no episódio onde parece que elas se entenderam, ele fica preocupado e que elas teriam se entendido e não sabe como se sentir a respeito. E o único momento em que ele discorda da mãe é quando, na verdade, ela tá atacando ele como pai e não atacando a esposa. Sobretudo porque ele enxerga a Emily como uma pessoa fútil, ele enxerga tudo que ela gosta de fazer, os passatempos dela como atividades triviais. Não merecem o esforço e a atenção dele. Não parece que ele a valoriza como pessoa completa. Inclusive, quando ele vê a Rory entrando no DAO, tal como a Emily pertence, ele fica assustado porque não quer que a neta tenha o mesmo destino que a Emily. Inclusive, ele vinha se encontrando com a ex-namorada, a qual ele sabe que a Emily não suporta por 40 anos. Uma vez por ano, por 40 anos, em segredo. E é inacreditável que ele vinha fazendo isso por tanto tempo escondido e em nenhum momento ele tenha sentido um pingo de culpa ou nem na vontade de ser honesto com a esposa, porque só é descoberto isso porque ela não aí conversa com a Pentecost. E a gente vê que claramente existem duas situações. Ou a Penny falou de propósito para que isso chegasse até a Emily, que eu acho que não, porque a interação que ela tem com a Lorelai, ela parece ser uma pessoa gentil, ela parece estar genuinamente interessada na Lorelai. O outro ponto é que para Penny isso poderia não ser um segredo. Ela não estava se encontrando escondido com ele, ela estava só almoçando com um ex-namorado, com um ex-colega dos tempos da faculdade e o esposo, parceiro dela, tivesse ciente totalmente ok com aquilo. Mas ele manteve aquilo em segredo. E o motivo pelo qual ele consegue fazer isso com tanta facilidade é porque o Richard é muito egoísta. Em alguns momentos da série pode parecer que ele se importa com as necessidades dos outros, mas esses momentos são escassos. E geralmente só acontece porque ele se importar ou ele fazer algo não implicaria em algum sacrifício da parte dele. Em geral, o Richard só interfere em defesa da filha ou da esposa ou da neta se ele acredita que o nome Gilmore está sendo humilhado de alguma forma. Se ele acredita que aquilo respinga nele. Um grande exemplo do egoísmo dele é quando ele manipula a Rory para fazer uma entrevista com um chefe de admissões de Yale, o que é muito bizarro. E a própria Rory fala para ele nessa cena que se ele simplesmente tivesse perguntado a ela, convidado ela, ela faria por ele. E ele sabe disso. Independente dela achar que as razões dele eram válidas ou não, ela teria feito isso porque ele pediu. Mas ele a colocou numa posição vulnerável, onde ela estava completamente despreparada, e sendo uma pessoa ansiosa e meticulosa como ela é, isso é a pior coisa que você pode fazer. Mas isso nem ocorre a ele porque o Richard não considera as necessidades das outras pessoas, só as dele. Apesar disso, eu não odeio o Richard porque, tal como a Emily, eu consigo entender que ele é produto do ambiente em que ele foi criado. Tanto eu também não acho que isso justifique que ele nunca tenha adquirido consciência, sabe? Nós somos condicionalizados de determinada maneira por causa do local onde a gente é criado.
também é nosso papel questionar as coisas e quebrar o ciclo, tal como a Lorelai tenta fazer. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do retorno do assunto de Gilmore Girls aqui no canal. Eu sei que um grande número de pessoas começou a me acompanhar por causa dessa série, continua me acompanhando por causa dessa série. E se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, qual é a sua relação com esse personagem, você gosta dele, você não gosta dele, enfim. Comenta aqui também quais próximos personagens você gostaria, ou séries, que você gostaria que eu trouxesse aqui. E não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal, hypar o vídeo e enviar esse vídeo para os seus amigos que gostam de Gilmore Girls, que começou a conhecer essa série, ou só em outros amigos. Recentemente, com certeza de vão achar aqui algum vídeo que eu tenha falado sobre alguma série ou algum personagem que eles gostam. Aproveita também me segue lá no Instagram, @soumeutai. Também me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo e lá eu falo sobre o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo, em tempo real e tô sempre aberta a conversar com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.